Bom, a próxima palestra que a gente tem para trazer para vocês é a palestra de Amuletos e Joias Mágicas da doutora Caroline Tullio. E primeiro eu também queria pedir um pouquinho de desculpas para vocês. Eu sei que às vezes parece que a gente está correndo um pouquinho, mas é que ainda tá bom fazer aquele momento de lembrar das nossas limitações aqui do que a gente está trazendo para vocês. A gente não vai ter tempo para realmente falar de cada uma das palestras com os detalhes que a gente gostaria, e eu acho que a gente nem tem essa competência, porque essas palestras, lembrando, não foram feitas pela gente, elas não são as nossas palestras, a gente está aqui trazendo o principal dos nossos resumos e das nossas informações. Então, assim, a gente vai super tentar tirar as dúvidas de vocês mais para frente, mas por isso vai parecer que ficou um pouquinho mais corrido no tempo. Vocês perdoem a gente, mas a gente tentou fazer o melhor possível. Bom, essa palestra foi uma palestra super interessante. A Caroline Tulley, ela é realmente uma doutora formada. A primeira formação dela é em artes clássicas, como eles chamariam na universidade. Ela é australiana. E ela também tem pós-graduação e o PhD, como a gente fala, em arqueologia clássica e arqueologia especialmente da região do que compõe hoje o Egeu. Ela também é uma ativista do mundo esotérico e ela tem um livro publicado, muitos artigos e capítulos em livros de outras pessoas, então eu acho muito interessante a palestra dela, porque ela traz para a gente as duas visões. A visão de uma acadêmica, então, como uma especialista da área, uma arqueóloga, e, ao mesmo tempo, ela também tem esse interesse nesse conhecimento mágico, pela questão dela ser mais essa ativista pagã. Pode passar, Lucas. Bom, e aqui a gente trouxe para vocês os 4 principais temas que a gente sentiu que ela abordou na palestra. Então, ela vai construir a narrativa dela falando sobre joias, joias mágicas, e primeiro ela fala um pouquinho das joias no nosso imaginário popular hoje, e depois ela vai falar um pouquinho sobre a cultura minoica, que é aquela cultura que apareceu principalmente na região da ilha de Creta, e a gente vai ter também as joias mágicas no período helenístico, então aí a gente vai estar falando principalmente do século I e do século II, já na nossa época normal, então e a gente vai estar também falando um pouquinho sobre essa relação entre as joias mágicas e equity. Todos os temas são maravilhosos. Acho que essa foi uma das palestras que eu e o Lucas a gente sofreu bastante para escolher quais informações trazerem para vocês, porque era tudo maravilhoso. E eu espero que vocês gostem tanto quanto a gente. Bom, aqui a gente trouxe 3 representações, que são as imagens que ela usa na palestra dela, para falar um pouco o que vem à nossa cabeça quando a gente imagina joias mágicas. Então, a gente tem aqui um colar de âmbar exuberante, a gente sabe que âmbar é geralmente uma das, eu nem posso falar pedra, porque é uma resina, na verdade, mas extremamente associado à bruxaria, ao Wicca, uma série de vertentes do mundo pagão, até inclusive com relação ao mito de Freia, inclusive o colar que ela que ela escolhe colocar na apresentação dela ao lado, é justamente uma possível representação do colar da deusa Freia, do Brisingamen. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas seria o colar de ouro mais belo já feito, e era um dos adornos de Freia e trazia seus poderes. E ela trouxe também um colar da Pedra da Lua. A gente teve também algumas outras referências da cultura popular, como o colar de esmeraldas da série da Anne Rice, das Bruxas Malfair. Então ela brinca um pouco com a gente sobre o que vem à nossa cabeça quando a gente pensa necessariamente em uma joia mágica. Então hoje a gente associa muito a pedras, a coisas maiores, esses símbolos de talvez até uma certa realeza, como a gente pensa nisso. Mas o que a gente vai ver nessa palestra é que elas são bem diferentes do que a gente costuma imaginar. E aqui a gente vai chegar na parte onde a gente começa toda essa conversa sobre joias possivelmente mágicas, gemas e essas representações através da cultura minoica. A cultura minoica, ela é uma cultura que, ela, apesar de estar em Creta, que hoje é parte da Grécia, ela era diferente da cultura helênica e ela era, inclusive, muito anterior. Então, a gente não sabe muito sobre o que acontecia com essa cultura, que foi justamente a que criou o Palácio de Knossos, o Labirinto do Minotauro, e que está associado a todos esses mistérios que cercam a ilha de Creta.
E o que é interessante é que as joias aqui, essas representações, elas têm um papel fundamental para a gente entender essa cultura hoje, porque a gente não encontra resquícios escritos sobre como era a vida dessas pessoas, quais eram os cultos, o que eles faziam, mas o que a gente vai encontrar, e muitos são achados arqueológicos, e aí sim a gente tem uma coleção espantosa de joias, a gente tem mais de 11.000 peças encontradas, e cada uma dessas joias, por que ela é tão especial? Porque, como vocês podem ver, elas representam uma cena, ou provavelmente uma cena de culto, elas mostram pessoas que podem ser deidades também, então elas trazem muitas informações sobre como esse culto acontecia. Como vocês podem ver, e o mais interessante delas, é que a maior parte dos anéis que eram feitos na cultura minoica, eles eram, na verdade, selos. Então, é como se o anel fosse um grande carimbo que você usava para estampar. E isso era feito geralmente utilizando cera ou argila e se tornava um selo pessoal. E não como a gente encontrou muitos, a gente não sabe se era só de figuras de autoridade, quem é que usava esses selos, como que eram utilizados, mas o que é muito interessante é que as imagens, inclusive, ficam melhores, são mais detalhadas quando elas são estampadas do que no próprio anel. A Caroline, ela até vai falar que, na verdade, talvez isso seja uma forma de proteção para que uma pessoa não imite o selo da outra, para que essas autoridades não tenham seus símbolos pessoais imitados. Então, a gente faz o anel com traços bastante difíceis de ver, mas quando ele está estampado, é um selo bem claro, e aí você sabe de quem é que você está falando e você não pode necessariamente copiar. E é muito interessante esse que a gente trouxe, porque ele tem até o símbolo do Labres, que é um símbolo muito famoso entre o paganismo, esse machado com dois lados, né? Então ele tem duas lâminas, e é um símbolo super interessante, que está sempre cercado, bastante assunto no paganismo. O que é bastante interessante também sobre a gente falar sobre a cultura minoica é que a gente não sabe se essas cenas de culto, de representação, também podiam ter alguns poderes mágicos por si só. Então, por exemplo, a gente sabe que esses selos podiam ser usados até para, de repente, proteger tesouros ou objetos de valor. Você selava e aí fica aquela coisa, mas sei lá, com cera ou com argila, ainda mais um selo desse tamanho, talvez não seja a coisa mais eficiente do mundo. Mas se tem duas lógicas, né? A primeira é que se a pessoa passar e ver que o selo está rompido, ela sabe que alguma coisa aconteceu. E a segunda é que talvez o próprio anel tivesse propriedades que afastassem os perigos de roubo, dessas coisas. Mas aí são só especulações, a gente não tem como afirmar sobre isso. E por que que ela traz essa discussão da cultura minoica para dentro da palestra dela? Porque tem esse livro, não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar, que se chama The Rooting Goddess, que foi escrita pelo Jacob Rabinovitz. Esse livro, ele hoje é meio difícil de achar, mas ele fez parte de uma outra coletânea do Jacob Rabinovitz, que as pessoas leem muito, e ele explora, dentro da argumentação do livro, um pouco da relação de Hecate com a cultura minoica. Na verdade, o autor entende que pode haver uma relação direta entre esses dois cultos, o culto de Hecate e o culto minoico, e ele vai alegar para isso uma série de esculturas, imagens, anéis que ele encontra e que ele vê semelhanças nas representações e imagens que a gente encontra de Hecate. Então, por exemplo, ele vai falar que a maneira como eram representados as árvores dentro da cultura minoica seria a coluna que a gente tem no meio daquela estátua clássica que a gente tem Hecate dos três lados e uma coluna entre os três corpos dela. Então, ele vai dizer que essa coluna seria essa árvore minoica e vai fazer uma série de outras associações. O que a Caroline está trazendo para a gente é que, na visão dela, e como a parte de pesquisa e acadêmica, essa associação não faz muito sentido. Por quê? Primeiro porque, entre a cultura minoica e os primeiros registros que a gente tem de Hecate no mundo grego, a gente tem uma diferença de 1000 anos.
Então, é muito tempo para a gente ter certeza de que um culto se estabeleceu ou não, tem referências ou não. E segundo, porque aí a gente entra num campo que é bastante perigoso, que é o campo de a gente não pode olhar uma coluna e falar, ah, parece com aquela árvore, porque cada simbologia vai ter um significado dentro da cultura e o tempo que a criou. Então, provavelmente aquelas árvores tinham um significado para os minoicos, e a coluna tinha um significado completamente diferente, mesmo que ela fosse uma árvore de outro tipo dentro da cultura grega ou do culto a Hecate. Então, ela fala para a gente tomar um pouco de cuidado com essas associações. Então, não é dizendo não, não leiam, não vejam, ela até diz que ela gosta do livro, mas ela considera que essas hipóteses são bastante, não são fundamentadas, a gente não tem provas e evidências que nos levem para isso. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Sobre as joias mágicas helenísticas, tá? O que a gente pode compreender, assim, falando dessa joia, é que, assim, nesse período atual, seria como se fosse um amuleto, basicamente. A ideia seria de um amuleto, tá bom? Então, assim, ele vai fazer o quê? Vai trazer uma energia para o portador, especificamente, ou geralmente com o objetivo de proteger esse usuário, tá bom? E nisso, ele vai ser feito com diversos materiais, tá? Então, eles podem ser feitos aí com partes de animais, partes de plantas, né? Fontes orgânicas de forma geral, pedras, metais mais preciosos ou não, e escritas, né, em papiros, escritos em folhas. E aí tem várias formas de você constituir um amuleto. Só que assim, a gente tem que entender que assim, a a joia mágica grega, ela passava por uma consagração específica e ela tinha como se fosse uma composição específica de estrutura para que ela fosse classificada como uma joia mágica. Então, assim, eh, a gente vai falar assim, ah, então essas joias mágicas devem ser muito caras, então não era para acesso para todo mundo. Não, a gente tem que ir com calma com isso, porque assim, a gente tem que considerar que tem um intervalo entre o que a gente está falando hoje e quando elas estavam em moda, né, as joias mágicas, tem mais de aproximadamente quase uns 2000 anos, né, arredondando, mas para a gente poder falar aqui. Só que, nisso, como eu tinha esse intervalo, essas peças que eram orgânicas, de fontes mais simples, né, de materiais que poderiam ser perecíveis, elas iam se decompondo e pode ser que a gente não vai ter acesso a materiais de madeira, papiros, alguma coisa do gênero, tá? Então, vamos para falando da joia mágica agora, vamos falar um pouquinho sobre elas especificamente, tá bom? Então, assim, a joia mágica grega, ela tinha uma estrutura. E essa estrutura, o que que vamos dizer assim, ela tinha toda aquela mecânica mágica daquele período junto num lugar só. Então, por exemplo, ela vai trazer um objeto, né? Então, por exemplo, que vai ter um metal ali, poderia ser um ouro, prata, algum outro tipo de metal que eles pudessem usar no período, uma pedra, né? Com alguma energia específica, mas que assim, não é catalogada essa pedra é isso, essa pedra é aquilo. A gente tem uma noção de que algumas pedras tinham usos mais específicos ou não, mas assim, não é tudo certo ou errado. E por último, tinha toda a simbologia que era colocada nessa peça, para poder compor isso tudo numa coisa só. Falando um pouco sobre as simbologias que a gente encontrar na joia mágica, tá bom? Eu acho que o primeiro ponto que é interessante falar são sobre os textos. Esses textos que estavam aí dentro de uma joia mágica, eles eram bem simples, tá, gente? Eles traziam, geralmente, um nome de um deus, de um anjo e heróis. Aí vocês vão falar, nossa, mas por que isso? Porque a gente está falando de um período que a gente está em transição entre religiões. Então, ali dentro a gente está no início da era comum, né, do pós-Cristo, então a gente está ali começando essa estrutura para poder, então você vai ter muita sincretização com muitas culturas diferentes. E também o Império Romano que estava no poder nesse período, ele era imenso. Então assim, pensa, vai ter questão de Ásia Menor, vai ter toda a questão da Grécia, própria Roma ali, então vai ter a Europa de uma forma geral, então vai ter muita coisa que vai envolver ali. E é isso que a gente vai falar agora aqui para vocês, tá? Outra coisa que é interessante, que nesses textos, ela fala vozes magicais. Basicamente, tá, gente? Ela seria o quê? São vozes mágicas. Será uma escrita específica, tá? Que ela até cita
que é para falar sobre nomes de deuses ou demônios, mas que fossem assim, mais secretos. Então a gente não vai conseguir verbalizar isso de uma forma clara, porque essa verbalização seria se a gente conseguir escrever, mas existia uma língua específica que era como se fosse secreta para que a gente conseguisse colocar esse deus, mas sem ninguém saber. Porque a joia grega, a joia mágica clássica, ela tinha essa intenção de ser um amuleto que assim, eu sei que você tem uma, mas eu não sei o que vai estar lá, entendeu? Essa era a ideia. A gente não sabia as pessoas, o pessoal com que ele trabalhava naquele período, quais eram os deuses, aquilo certinho, para poder se proteger e proteger o amuleto também de pessoas que pudessem estar contra esse amuleto. Bom, aí a doutora Tully comenta, né, daquela que eu citei para vocês, a parte da verbalização, tudo certinho, e vamos para a última parte, que assim, para que eu vou usar uma joia mágica, né? Teria que ter uma intenção embutida ali. Não seria uma coisa assim, avulsa, né? Porque eu achei bonitinho, não. Então, por exemplo, naquele período, é bem engraçado falar isso, porque a gente não tinha medicamentos, não tinha nada que pudesse fazer assim, nossa, hoje eu tô com uma indigestão, vou tomar um Eno, ó, vai ficar maravilhoso. Então, assim, aí eles vão ali nessas joias vão ter essas intenções, falando sobre, por exemplo, eu quero que eu consiga ter uma boa digestão, isso, aquilo. Existe até uma simbologia específica para isso. E os desejos que a gente poderia ter. Vamos para a próxima página, que eu vou falar do segundo componente, né? Passando dos textos, que seriam as imagens. As imagens, geralmente, tá, gente? Como que era representado? A gente tinha imagens de deuses diversos, tá? Que eram colocados, vamos dizer assim, poderia ser em 3D, isso, aquilo, presentes em outros lugares, essas estátuas, mas elas representadas em 2D dentro dessa gema mágica, falando assim, entendeu? É até legal a gente falar sobre gema, porque é como se fosse assim, onde está concentrado o poder, tá, gente? Isso foi até uma das coisas que a gente conversou. Como que a gente pode colocar isso? Vamos entender gema como um lugar que está concentrando todas essas energias para poder ficar próximo da pessoa, tá bom? Então, essas imagens eram estátuas tradicionais que eram representadas em 2D dentro dessa chapinha, geralmente que era uma pedrinha, tá? É, falando um pouco, já indo para o próximo símbolo, que a gente vai ter os símbolos e sigilos, tá? Este é outro campo misterioso. Como vocês podem ver, essas joias mágicas, realmente, elas eram para esconder tudo. Porque o que acontece? A gente tinha uma gama de símbolos que representavam muitas coisas. Só que a gente não ia conseguir trazer para vocês esse conteúdo porque não existe catalogado. Não tem assim, a cruzinha, o xizinho, o quadradinho é tal coisa. Não tem um registro disso. Então, assim, mas quando as pessoas criavam esses sigilos e símbolos, eles queriam trazer o quê? Eles queriam trazer uma representação de uma invocação de uma característica muito específica do Deus, que seria isso, por exemplo, proteção, ajudar na digestão. E a gente vai trabalhar, eles trabalhavam com isso para poder trazer isso junto ao corpo, tá? Bom, tem dois seres bem interessantes que foram encontrados, que são até nessas fotos que a gente colocou aqui para vocês. Oi. Exato. Essa daí, se você me permite, Lucas, vou até fazer uma contribuição nesse sentido desses seres. Então, na verdade, gente, por que a gente trouxe esses dois e o que eles têm de especial? Eles eram seres que foram criados e símbolos única e exclusivamente para as gemas mágicas. Então, na verdade, eles não eram deuses, eles não existiam como entidades separadas. Eles foram criados dentro dessa tradição mágica específica e tinham símbolos e significados que eram conhecidos apenas pelas pessoas que praticavam essa tradição. Então, o que é muito interessante é que, na verdade, eles trazem em si vários símbolos de várias culturas, como o Lucas falou, a gente está nesse ambiente do Império Romano, principalmente, onde eles foram forjados, e a gente tem muitas influências. O primeiro, que é esse que tem a cabeça de galo e um corpo com armadura, e muitas vezes ele tem também pernas de serpentes, esse daí ele não tá, mas é bem comum também, é chamado de Angped. E, na verdade, ele é uma referência, é um símbolo que está cheio de energias cabalísticas. Então, o nome dele está relacionado aos safirotes da árvore da vida, da cabala. Ele está muito ligado à magia hebraica e é também um símbolo de proteção. E a gente vai ter o Knut, que é a serpente com cabeça de leão, e ela era um símbolo exclusivamente usado para problemas de digestão.
Nesse sentido, então a gente vai ter, como o Lucas falou, além das representações de deuses, que aí daqui a pouco a gente já vai falar de Hecate, de Hércules, a gente vai ter também esses seres criados para ajudar em uma área específica. E o que é interessante a gente trazer para vocês é que e também havia uma ideia muito interessante entre eles de que esses amuletos precisavam ser usados junto ao corpo, nas áreas onde você estava precisando daquela energia. Então, se você estava fazendo para a digestão, você tinha um ponto específico do corpo onde você tinha que usar esse amuleto para aquela energia estar ali dentro de você e estar agindo. Inclusive, essa relação com as joias mágicas, e essas gemas mágicas era tão próxima que algumas vezes as pessoas com problemas de digestão tinham um tipo específico de hematita, o qual eles trituravam, moíam e comiam para trazer essa energia da gema mágica. Mas não pensem que era qualquer pedra ou qualquer gema. Como o Lucas disse no começo, fazer essa tradição era realmente uma tradição mágica que poucas pessoas conheciam, por isso chegar em uma pedra dessas qualidades que a gente está mostrando nas fotos era uma coisa cara e muitas vezes você precisava de dois especialistas. Você precisava de um especialista que fazia os encantamentos, que sabia as palavras corretas, e você tinha outro especialista que ia fazer a gravação, porque também é um trabalho de gravação extremamente delicado. E isso é muito interessante. Em todas as joias mágicas que a gente vai ver aqui, algumas vezes elas até se confundem com joias normais, então se você bater o olho, você não sabe a diferença, e a principal diferença é que haviam esses encantamentos, haviam esses trabalhos mágicos, nem sempre gravados, às vezes só tem a imagem do ser, como do Agripide, e você não tem o texto em volta, mas a gente sabe que eram feitos encantamentos sobre essas joias. Então havia alguém que fazia os encantamentos e antes de você começar a utilizar essas gemas mágicas, você deveria consagrá-los. E a gente tem alguns resquícios de feitiços que fazem essa consagração. Bom, gente, voltando para cá, e agora a gente vai falar sobre nossa querida deusa Hecate, né? Nessas joias mágicas que a gente está tanto falando aqui. Mas assim, quando a gente encontrava geralmente Hecate, é bem interessante a gente falar que assim, elas costumavam representar uma estátua dela, tá? Alguma estátua já conhecida em templos, tudo certinho, mas que eram feita essa diminuição para se caber nessa gema, tá? Então, se você olhar bem aqui, a gente vê até algumas imagens dela presente. Então, aqui nós temos aqui, ó, ela em três, que seriam as três corpos e três cabeças, mas a gente também com aqui um corpo só e três cabeças, tá? Então, assim, quando a gente fala isso, então a gente pensa assim, bom, então como que chegava essa imagem até aqui? Hecate era representada lá nesse período, a gente tinha três referências, tá? De proteção dela. Seria aquele que seria o cívico, ou seja, que ficava em templos, em locais que já eram consagrados para conter essas estátuas, tá? E que um deles seria para a Acrópolis, né? Que seria essa representação principal dela, em que ela estaria ali uma estátua bem grande com ela olhando para os três lados em um templo. A segunda, que seria o uso doméstico, tá? Esse uso doméstico seria a proteção da sua casa. Então, era colocado geralmente na frente de sua casa, e isso era como se fosse uma grande barreira para a entrada de energias negativas. E nesse período, como tinha a questão dos mortos, também evitava que essas energias adentrassem em sua casa. Que caso Hecate encontrasse lá na porta, a ideia seria que ela guiasse eles para onde eles deveriam ir, não para dentro da sua casa, basicamente. E seria a terceiro campo, que seria o campo de próximo ao seu corpo. Então, porque, gente, se você tem uma deusa que ela pode te proteger em vários aspectos, por que não deixá-la próximo de si, né? Então, assim, essa gema, ela era representada com uma dessas representações maiores, mas em uma escala pequena, para que você consiga se carregar junto ao corpo. Então, se a gente olhar essas gemas que estão aqui, a gente pode falar assim, bom, essas aqui provavelmente são em prata, essas duas embaixo são representações em prata ou bronze, e o que acontece? Pode ver que são moedas. Então, há dois lados, um em cada lado a gente tem uma representação de Hecate e de... Bom, aqui eu não lembro quem é, perdão, mas assim, voltando aqui para cima, e a gente tem a representação aqui de Heracles, que seria Hércules, tá? E Hecate no outro lado. Então, assim, um herói junto com uma deusa, que seria a deusa titânica Hecate, para poder fazer o quê? Unir o poder. Então, assim, a joia mágica tinha essa informação também, gente. Era interessante que não era, vamos lá, vamos colocar só um deus. Não.
podemos colocar e ir acrescentando vários deuses. Para quê? Para potencializar essa gema. Então, aí, aqui a gente tem até algumas inscrições que, deixa eu passar o slide para a gente ver as outras inscrições que trazem melhor Hecate. Bom, então aqui já tem bastante representações sobre ela. E aqui a gente vê que elas acabavam sendo unidas a outros deuses também. Então, por exemplo, às vezes nessas joias, o principal que era pedido era ajude-me, proteja-me, e alguns textos, nomes bíblicos, né, como Abrax, e aí por aí vai, tá? Bom, e nesses deuses que apareciam também, a gente tinha muita referência a Zeus e Anubis, que, como eu falei antes, era com a intenção de fazer o quê? Aumentar a potência dessa joia mágica, tá? Alguns materiais, só por cima, tá, gente, que eles podem ser, que são usados nessas joias, vai ser o jaspe vermelho, que a gente viu, aquela pedra maior, essa daqui também é jaspe vermelho. Vamos ter o ouro, aqui algumas coisas em ouro. Vamos ter o coral vermelho, a magnetita, a granada e a hematita, tá bom? E, como a Fran falou, a hematita às vezes poderia até ser comida, né, para poder ajudar no pessoal na questão da digestão. Bom, e Orara, Fran, eu acredito que seja você que vai citar essa parte aqui. Na verdade, é só uma informação que a gente achou interessante na Uhum. palestra, é que uma das formas de se referir a Hecate no papiro mágico grego é como Orara, que seria tipo um dos nomes da deusa, um dos nomes secretos que eram utilizados nesses feitiços de consagração das gemas. A gente queria trazer a conversa em cima de alguns temas um pouquinho mais profundos que a gente ficou pensando sobre as palestras. Então, na verdade, quais eram as perguntas que a gente achou que são mais interessantes, até para a gente tentar trazer o nosso debate aqui hoje, em cima, por exemplo, das palestras dos amuletos e das joias mágicas. Uma pergunta que a gente acha muito interessante é como trazer esse conceito de joias mágicas, dessas gemas, como elas eram, para os nossos dias de hoje, para os nossos tempos modernos. Então, o que é mais importante, o que é mais interessante nesse conceito? A gente também pensa sobre a questão de, é muito normal que todas as pessoas que estão relacionadas ao paganismo de alguma forma, ou mesmo de outras religiões, tragam símbolos e amuletos da sua religião, e o que a gente acha é que às vezes a gente usa esses símbolos, mas a gente nunca se pergunta o que aquele símbolo representa para a gente, qual a nossa intenção quando a gente está usando aquilo. Por exemplo, a gente está usando um pentagrama na Wicca. O que isso representa? Isso representa uma identificação com um grupo, com uma vertente? Qual o significado desse símbolo para você? Ele é uma joia mágica ou ele é um símbolo de representação? Então, também é interessante a gente pensar essas possibilidades. E aí vem a questão que é a grande questão do nosso tempo, né? Hoje em dia, a maior parte das peças que a gente tem acesso, e que são as mais econômicas, são são peças que são produzidas em série, quando a gente vai pensar em colares, símbolos que vêm da China, ou todas essas questões. E como é que a gente faz para a gente garantir que ainda assim existe um espaço para personalização? Então, para você ter algo que realmente seja seu e que faça sentido, porque eu acho que essa é um dos pontos principais das joias mágicas. Então, lembra que a gente estava falando sobre carregar como se fosse a estátua de Hecate junto ao nosso corpo, ou daquela ser que vai ajudar a gente? Então, como que a gente faz isso com, de repente, uma peça que tem a mesma cara, que foi produzida por várias pessoas? Como que a gente faz para sentir essa ligação? E também, realmente, aonde a gente pode inovar, como a gente pode se relacionar com essa ideia, que eu acho que é bem importante da gente voltar.